O dia em que o Tejo Grande esborrou foi uma festa. Ninguém nunca tinha visto tanta chuva naquelas bandas do sertão. E olhe que a caatinga estava tão seca que até o mandacaru parecia murcho. Mas foi justo naquela semana que apareceu a primeira florada. Da noite para o dia, a planta empoeirada amanheceu salpicada de botões. Inácio espiou e seu rosto se entreabriu animado. Vai chover, mulher! Deusdete se arrepiou. A lágrima escorreu pelo canto do olho e ela assustou, olhou o céu para catar alguma nuvem. Mas não havia mais do que aquele azulão bonito e o sol tinindo. Chove não, homem. Disse isso e entrou porta adentro, enxugando as lágrimas com um pedaço de pano que levava no ombro. E assim a gente começa o nosso programa de hoje, Café com Poesia, entrevistando o autor desta obra, Água de Chocalho. Meu querido amigo artista plástico, escritor, professor e administrador também, curador lá da Associação Comercial de Maceió, Benedito Ramos. Muito bem-vindo aqui ao Café com Poesia. Uma honra tê-lo aqui, enorme. É toda minha. E é interessante essa obra que você vai viajando, adentrando, né? No seio do sertão, o sertão alagoano, de uma cidade que você projetou de uma forma fictícia, não é? Fictícia, é verdade. Na verdade, essa história ela é o segundo livro da trilogia, onde o primeiro é Doce de Mamão Macho. O primeiro livro, até publicado pela editora Catavento, em 2003. Esse livro, na verdade, quando ele surgiu de um conto. Eu fiz um conto intitulado Por Baixo de uma Saia de Prega. Quando eu terminei, então eu olhei assim e eu disse, isso dá para continuar. Por baixo de uma saia de prega. Eu digo, dá para continuar. E aí fiz o segundo, fiz o terceiro, e eram histórias que eu percebia que dava para ser contada independente do livro, do todo. Mas quando a gente juntava, dava uma história completa, né? E aí eu terminei Doce de Mamão Macho. Ela foi até o final, concluí a obra, foi quando eu publiquei. Mas eu não me dei por satisfeito e eu digo, eu acho que essa história tem continuação. E aí eu escrevi Água de Chocalho. E Água de Chocalho, quando eu terminei, foi terminando esse trabalho, aconteceu um edital de concurso da imprensa oficial, Graciliano Ramos, da Edufal, o prêmio Lego. Aí eu inscrevi e ganhei. Então eles publicaram o livro. E quando eu terminei, também não me aquietei. E aí eu já vou no terceiro romance que eu estou terminando, chamado Comendo no Mesmo Prato. Então eu tenho Doce de Mamão Macho, Água de Chocalho e Comendo no Mesmo Prato. E o interessante é que Água de Chocalho, ele conta a vida de alguns personagens do primeiro romance, ou da primeira novela. Eu acho que isso é uma novela, o gênero é novela. Eu não situo muito como romance. 20 anos antes. Então a história, por exemplo, de Água de Chocalho, da cidade de Água, que de repente é um lugarejo com o nome de Água de Chocalho, porque acharam uma cacimba e uma reis que foi beber, derrubou o chocalho e aquela cacimba virou Água de Chocalho. Assim como Olho d'Água do Casado, como outras coisas assim que você conhece, né? Lagoa da Canoa, né? Jacaré dos Homens, etc. Surgiu Água de Chocalho. E Água de Chocalho era uma nascente que ficava no Ras da Zefa, que era um lugar
onde era o único lugar no sertão, naquele sertão quente, empoeirado, que tinha essa nascente. E ficava numa bifurcação das terras de Nezinho Cabugá e Nicásio Pereira, não, é de Coronel... Ai, meu Deus, não é Nicásio Pereira, é outro coronel. As duas. Só que uma ficava em Pariconha e outra ficava pertencendo à Água Branca, ela ficava no meio. Né? Uhum. Então, essa cidade se tornou Vila Clara. Né? De Água de Chocalho, ela foi batizada por Vila Clara, porque a mulher do prefeito tinha assistido uma novela e aí viu essa cidade e aí resolveu botar o nome de Vila Clara. Eu achei muito interessante a professora Enaura Quixabeira, que inclusive faz o prefaciou o livro, né? Os dois, ela prefaciou Doce de Mamão Macho também. Doce de Mamão Macho. Foi por isso que eu a chamei e pretendo também convidá-la, né, para prefaciar o terceiro livro, se Deus quiser. Uhum. Porque eu achei muito interessante, ela fala da sua forma sutil, de como você adentra na personalidade do sertanejo. Ela coloca isso da psicologia daquele homem lá do sertão, daquela mulher do sertão, enfim. Ela fala isso quando ela apresenta o seu livro, quando ela faz o prefácio, ela coloca isso, né? Tanto no primeiro que você fala lá de Água Branca, não é? Como nesse outro livro. Olha, embora eu tenha vivido ali, eu tenha ido muito, porque meu avô era de Delmiro, meu pai era de Delmiro, meu irmão casou-se com uma moça de Delmiro, eu ia muito a Delmiro, mas é claro que a melhor imagem do sertanejo a gente ainda consegue com o Euclides da Cunha. Sim. É impossível você tratar o sertanejo sem você isolar Euclides da Cunha. Sim. Né? Então, eu acho que é Euclides da Cunha que nos faz ver o sertanejo diferente. Ela cita também o João Guimarães Rosa, não é? Ela faz uma referência. Ela faz Guimarães Rosa. Ela faz Guimarães Rosa por causa de Doce de Mamão Macho. Porque em Doce de Mamão Macho há uma história parecida com o de Adorim. Uhum. Entendeu? Então, por isso e uma história dessas, na semelhança desse outro que você acabou de falar, de Guimarães Rosa, no sertão, isso é realmente muito sério. Então, nessa região, na época, então, a história tem esse sentido, né? O cabra que casou errado, né? Ela coloca os escritores regionalistas da década de 30, faz essa referência, né? Exatamente. Mas eu não nasci regionalista. Eu não comecei minha vida com uma obra regionalista. Eu comecei, na verdade, com esse livrinho aqui. Primeiro eu publiquei um texto, que eu esqueci até de trazer esse livro, era um opúsculo sobre Leonardo da Vinci, Mona Lisa, um autorretrato de Leonardo da Vinci. E em 79 eu publiquei Lamento Derradeiro, que é um livro de contos. São contos rápidos, simples, mas profundos, né? Foi até prefaciado por Cléa Marcília. Sim. E é interessante que futuramente, né, eu viria a ocupar a cadeira que foi de Cléa Marcília na academia. Você veja que coisa interessante, ela prefaciou esse livro meu. E aí, depois disso, em 94, eu fui à Itália. Na volta, só nessa viagem, eu já tinha uma ideia de escrever um romance a respeito da viagem. Mas eu não queria fazer um livro de viagem, uma história de viagem. Eu queria escrever uma ficção. E aí foi quando eu escrevi Um Amor Além do Tempo, que é esse livrinho pequeno, assim, foi publicado para a editora HD. E esse livro, até aí, eu não era um autor regional. O meu trabalho não tinha ainda esse perfil regional que eu dou hoje, que eu busquei, que eu achei que as minhas raízes eram essas, e que, na verdade, a maioria dos escritores brasileiros hoje estão fugindo
do seu regionalismo. E eu acho que eu acho importante a gente preservar o modo de falar, o nosso costume, a nossa cultura. Puxa vida, se você não preservar, você que conhece, que viveu no interior, repassar isso, nós estamos morrendo, a nossa cultura está morrendo. Não adianta você fazer, vamos premiar uma obra de cultura imaterial sobre isso para depois botar numa prateleira, para depois fazer uma gravação e ficar reservada a um museu. Não, é preciso que as coisas estejam vivas. E ela só vive se você continuar assim. Então, eu tenho uma colega de trabalho que toda meio-dia eu digo, vamos tomar o nosso cachete, que é um comprimido, né? Entendeu? Como o Matuto falava. Aí ela hoje já diz, professor, vamos tomar um cachete, né? Que eu tomo um cachete meio-dia, que é um comprimido. Então, são bobagens, são coisas assim, né? Que a gente vai lembrando, né? Que a gente vai lembrando. Então, tanto que esse último livro meu, Água de Chocalho, eu fiz questão de colocar nota de rodapé com o significado da linguagem sertaneja, daquela linguagem, por que ele diz aquilo ali, né? Por que é que se chama maleita? Né? Você, por exemplo, quando estava lendo, tem uma palavra, Deus deve ter assunta, ela assuntou, né? Exatamente. Então, quem é que assunta hoje? Ninguém vive assuntando mais nada, né? A gente diz outra coisa, né? Mais na moda, não fala mais assuntar, né? Mas a gente passa o tempo todo assuntando, na verdade. Inclusive tem um escritor alagoano que ele fala assim, o sujeito estava com frio, um frio de febre de maleita. Pois é, febre de maleita. Pois é, na verdade, quando se refere a maleita, é como se fosse malária, é como se fosse, né? Então, ainda hoje você pergunta assim, eu estou com uma gastura. O que é gastura? Né? Alguém me diga o que é gastura, né? Com a gastura, né? Então, veja bem, depois desse livro, ocorreu que eu, na questão de romance, eu escrevi Pensamentos Mágicos. Foi um livro até que foi premiado pela Academia Alagoana de Letras. Antes até de eu entrar, esse livro foi premiado. É um livro um pouco até mais extenso, mas não é regional ainda. Depois escrevi também O Halo da Besta, que é uma obra mais hermética, mais assim, mas não era ainda. Eu confesso a você que não é. Eu estava buscando, mas ainda não estava chegando o que eu queria. Não estava chegando o que eu queria. Nesse período também eu fiz a história do Palácio do Comércio, né, que eu entrei no Palácio do Comércio, na Associação Comercial, em 2000, e precisava de fazer um livro sobre a construção do prédio. Eu fiz esse livro e publiquei, até pela Edufal também, né? E foi bem interessante, é uma pesquisa, hoje ainda é um livro de consulta, é uma obra esgotada também e tudo mais. E o regionalismo ele foi surgindo assim muito ao acaso. Eu comecei a escrever uns contos, comecei me apurando, porque na verdade era isso que eu buscava. Eu inclusive, queria que o professor e escritor Benedito Ramos detalhasse exatamente essa trajetória depois aí do intervalo, onde a gente vai tomar um cafezinho aqui no Café com Poesia. Daqui a pouco a gente volta.